Olá pessoal, vamos seguir então a introdução do Antigo Testamento. Hoje é o nosso 6º dia de leitura. Como eu falei, eu acho importante que a gente absorva o que a gente está lendo, não só ler por ler, mas ler para entender e conseguir tirar uma opinião nossa sobre o que a palavra diz. Eu acho muito importante a gente ir sentindo e entendendo o que a gente está lendo, absorver e seguir, tá bom? Provavelmente durante o ano terão outros problemas e o importante é não parar, é seguir. Então seguimos da página 34, a introdução ao Antigo Testamento à sabedoria. O conteúdo deste livro é um louvor à sabedoria divina. Na primeira parte, o autor mostra a sabedoria nas obras da vida de cada homem, sendo recompensada pela vida eterna. Na segunda parte, expõe o papel que a sabedoria representou na vida do rei Salomão. Ainda, numa terceira parte, apresenta a sabedoria em ação, na criação, na história da humanidade, em particular na história do povo de Deus. Ao tratar do reino de Salomão, a sabedoria é descrita como uma irradiação do Deus Altíssimo. A finalidade do autor, que se dirige aos judeus moradores do Egito, é acautelá-los contra o duplo perigo, a saber serem desencaminhados pela filosofia grega e serem tentados a abandonar o culto de um Deus único. Ele quer mostrar que o conceito judaico da vida nada tem que invejar a sabedoria profana do paganismo. Muito pelo contrário, é ela que proporciona ao homem a imortalidade. Só essa sabedoria, que tira sua origem de Deus, é um guia seguro para a nossa vida religiosa e moral, como uma salvaguarda contra a idolatria, iluminando a história de Israel e os terríveis castigos que o culto dos deuses falsos arrasta após si. A descrição da sabedoria tal como ela é em Deus atinge na segunda parte do livro uma culminância que de balde procuraríamos em algum outro livro do Antigo Testamento. O autor refere essa sabedoria envolvendo-a num atributo divino personificado, uma pessoa que pensa, que fala e que age. É ela que criou o mundo e que, como conselheira de Deus, dirige providencialmente o universo inteiro. Muito provavelmente o livro da sabedoria foi escrito em grego, todavia o estilo da sua primeira parte faz pensar na poesia hebraica. No restante do livro, o estilo é mais livre e aproxima-se da língua grega. O desconhecido autor apresenta-se por vezes falando na pessoa de Salomão, circunstância esta que levou outrora muitas pessoas a atribuírem toda a obra ao grande rei de Israel. Mas trata-se de uma ficção literária, como no livro de Eclesiastes. O autor deve ter escrito para judeus que falam o grego e que viviam fora da Palestina, provavelmente no Egito. Não nos é possível determinar com exatidão a data da sua composição, provavelmente durante o último século que precedeu a nossa era. A convicção profundamente religiosa que emana de todas estas páginas já muito se aproxima da revelação do Novo Testamento. Este livro não é citado nos Evangelhos, nem em São Paulo, mas numerosas passagens, principalmente na Epístola aos Hebreus, fazem alusões evidentes a certos trechos da sabedoria. Este último livro do Antigo Testamento contém as primeiras revelações da imortalidade da alma e de seu destino eterno, e forma, portanto, uma digna transição entre a antiga aliança e a plena revelação evangélica. O Eclesiástico. Este livro leva, no texto grego, o título da sabedoria de Jesus, filho de Siraque. Na Igreja Latina foi-lhe dado o título de Eclesiástico, ou livro da Igreja, porque era utilizado com grande frequência na Igreja para instrução dos fiéis. A concepção da vida, tal como aparece nessas páginas, baseia-se inteiramente nos mandamentos de Deus, contidos na lei mosaica e aplicados a todas as manifestações da vida cotidiana. O livro divide-se em duas grandes partes, como um epílogo e um duplo apêndice. A primeira parte divide-se, por sua vez, em 7 séries de sentenças, começando todas elas por um elogio da sabedoria. A segunda parte subdivide-se em 2 sessões, contendo primeiro um cântico do louvor à sabedoria divina, que resplandece em todas as suas obras, e descrevendo a segunda parte, a sábia providência do mesmo Deus, como ela aparece nas grandes figuras da história de Israel. Trata o autor de todos os aspectos da vida humana, exortações aos maridos, às mulheres, aos pais, aos filhos, aos senhores, aos homens da lei, aos anciões. Depara-se-nos aí pequenos tratos sobre as riquezas e sobre a pobreza, sobre o comércio, sobre a educação, sobre o modo de proceder em geral, em particular sobre a hospitalidade. Ao lado de problemas importantes e profundos, como da retribuição do mal, temos aí as regras de boas maneiras e conselhos sobre o modo de assentar à mesa de um banquete. Todos esses assuntos são considerados sob um ponto de vista religioso. Tudo procede da lei e dirige-se para a lei. O Eclesiástico apresenta, portanto, grande semelhança com o capítulo 6 dos Provérbios. Particularmente notáveis são os 2
44-42. Apresenta seu autor com o nome de Jesus, filho de Eleazar, filho de Siraque. Era uma escriba originária de Jerusalém. Por essa razão, o livro do Eclesiástico muitas vezes é designado simplesmente com o nome de Siraque. Este livro deve ter sido escrito aí pelo ano de 200 a.C. Decorria então um período agitadíssimo devido às disputas da Palestina por parte dos reis da Síria e do Egito. Por essa época, numerosos israelitas aderiam à cultura grega. Bem se pode comparar o primeiro capítulo do primeiro livro dos Macabeus com a introdução deste livro. A Sirácida defende o modo de viver conforme a lei nas múltiplas formas da vida social religiosa e particular. Torna-se ele, então, um apelo à fidelidade para as tradições judaicas e um cântico de louvor à história de Israel. De acordo com os planos divinos, o autor considera sua obra como uma irradiação da sabedoria tradicional que a providência suscitou em Israel. Manifesta a convicção de que alhures pelo mundo além não se possa encontrar uma sabedoria semelhante à do povo eleito, porque é entre esse povo que, por ordem de Deus, a sabedoria se vê estabelecer. Considera sua obra como uma irradiação da sabedoria tradicional que a providência suscitou em Israel. Manifesta a convicção de que alhures pelo mundo além não se possa encontrar uma sabedoria semelhante à do povo eleito, porque é entre esse povo que, por ordem de Deus, a sabedoria se vê estabelecer. O conjunto das exortações que aí lemos baseia-se nas normas da lei, no que elas contêm de eterno. Para todos os tempos conserva o seu imenso valor a descrição da criação divina, da sabedoria de Deus, de sua providência, na direção dos povos e dos homens em geral. A estima da sabedoria, que excede todos os valores criados, não se liga a nenhum lugar, nem a tempo algum. A recomendação da virtude e a fuga do pecado sob todas as suas formas conservam pleno valor atual. Portanto, esse livro, depois de ter servido de espelho da vida de um israelita fiel, pode ser considerado como um manual do homem bem educado, formado na escola do Evangelho. Ai, que gostoso esse carinho, tá bem bom. O livro do Eclesiástico, tal como a Igreja Cristã o encontrou na tradução grega, em uso no tempo dos apóstolos, só foi incorporado muito mais tarde na edição dos escritos inspirados. Por esta razão, os judeus e os protestantes não reconhecem a sua canonicidade. O texto eclesiástico passou por várias alterações no decorrer dos séculos. Perdeu-se o texto hebraico original. Entretanto, foram encontrados no fim do século passado importantes fragmentos. O texto grego que possuímos é uma tradução feita pelo neto do autor, para opor à disposição dos judeus egípcios que, na época em que ele escreveu, já não conheciam o hebraico e o aramaico. O latim da Vulgata muito se aproxima da versão grega e apresenta numerosas liberdades de tradução, diferindo, portanto, em muitos passos do texto hebraico. Parece mesmo averiguado que o texto latino foi por vezes modificado no sentido cristão. Muitas vezes foi ele glossado, sendo-lhe intercalados versículos inteiros. Nessa nova tradução, pareceu-nos preferível ater-nos ao texto convencional latino, que em regra geral é mais amplo que outras versões, e era assim mais fácil tornar visível as tradições do autor latino, imprimindo-as em itálico. Os profetas. Isaías é considerado em geral como o maior dos profetas de Israel. Nascido pelo ano 760 de uma família nobre do reino de Judá, foi chamado por Deus nos anos 740 ao ministério profético que exerceu por cerca de 50 anos. O livro de Isaías compõe-se de duas partes muito distintas. Os 39 primeiros capítulos, que contêm frequentes alusões a Isaías e ao seu tempo, são perfeitamente inteligíveis no ambiente dos acontecimentos dos reinados de Osias, de Joatão, de Acás e de Ezequias, segundo Reis 15 a 20. Os capítulos 40 a 66, pelo contrário, foi uma época muito diferente e posterior. Dirigir-se-ia, então, o profeta aos israelitas deportados ou já reintegrados na sua pátria, como se ele vivesse no meio deles. Tal é a opinião que presentemente prevaleceu entre os católicos. Entretanto, cumpre notar que a maioria dos exegetas que se manifestaram até há poucos anos opinavam que também esses últimos capítulos deviam ser atribuídos ao próprio Isaías. Seja qual for a solução do problema, urge que o leitor que quer compreender com exatidão a segunda parte do livro, a leia à luz dos acontecimentos do exílio e da restauração de Israel. Podemos considerar Isaías como profeta da justiça. Insurge-se ele contra a idolatria e aos abusos sociais que se alastravam no seu tempo. Ele ameaça os ricos e os poderosos e eleva sua voz contra os hipócritas e todos aqueles que levavam vida frívola. Com grande veemência, ele chama o povo ao arrependimento e à fé. Um terrível julgamento divino vai desencadear-se sobre Israel. As nações pagãs
primeiras serão as executoras desse julgamento, mas também elas, por sua vez, serão castigadas e destruídas. Quanto a Israel, um resto será salvo. Todos esses oráculos estão impregnados na mais firme esperança num rei glorioso que há de vir e restaurar a ordem do mundo, o Messias, o príncipe da paz. Na segunda parte do livro, Isaías apresenta-se como profeta da consolação e da esperança. Depara-se-nos aí um conceito majestoso de Deus, o Criador e soberano Senhor, vencedor do mundo e o salvador do seu povo. É principalmente notável a série de mistérios, poemas que se referem ao certo do Senhor. Não sabemos ao certo que figura daqueles tempos é mencionada por este enigmático personagem. Pensaram alguns em Ciro, rei dos persas, que reintegrou os israelitas na sua pátria. Pretenderam outros interpretar esse passo como uma figura de escol do povo, esse pequeno resto ao qual o profeta tantas vezes se refere. Mas a tradução cristã sempre descobriu esse trecho uma belíssima imagem de Jesus Cristo. Porque o servo do Senhor não é apenas um chefe dedicado e amante, um mediador, um salvador, mas é chamado também o homem das dores, título aplicado por excelência a Jesus, que salvou seu povo pelos seus próprios sofrimentos. O capítulo 53 de Isaías pode ser considerado como o auge da profecia. Aí Deus se manifesta como jamais o tinha feito. Só mesmo o Evangelho pode ser comparado a essa mensagem. Quantas profecias contra as nações pagãs devemos notar? Era uma ideia comum entre todos os profetas que os crimes do povo eleito seriam punidos por Deus, Senhor das histórias. Deus serve-se de acontecimentos para dar uma lição aos homens. Assim é que os assírios, depois os caldeus, os egípcios e os pequenos povos vizinhos da Palestina, aparecem como os instrumentos da vingança divina. Entretanto, essas nações conquistadas serão castigadas por Deus a seu tempo e cairão sob os golpes de outras mais poderosas que elas. Serão totalmente destruídas quando aparecer o Messias. A Igreja cristã interpreta esses passos como tendo relação com a conquista das nações, que só será realizada plenamente no fim dos tempos, por ocasião da volta gloriosa de Jesus Cristo. Entre as passagens mais célebres de Isaías, notemos as seguintes: censuras a Jerusalém, 1 a 5, vocação do profeta, capítulo 6, o reino do Messias, da 9 a 11, cânticos dos resgatados, capítulo 26, felicidade dos tempos messiânicos, capítulo 36, anúncio da libertação, capítulo 40, o servo do Senhor, capítulo 42, 49 e 55, a glória da Nova Jerusalém, 661, orações no tempo da angústia, 62 e 64. Jeremias. A pessoa do profeta Jeremias é atraente de modo todo particular, ao passo que os oráculos dos outros profetas pouco ou nada nos revelam sobre as pessoas dos seus autores. O livro de Jeremias, pelo contrário, é cheio de episódios e de poemas que se relacionam com a própria pessoa do profeta e nos conservam vários acontecimentos da sua carreira, bem como os seus sentimentos, suas lutas interiores, seus sofrimentos. Nasceu Jeremias em uma família sacerdotal em Anatote, aldeia da Judéia, por volta de 650 a.C. O tempo da sua profecia estendeu-se por cerca de 40 anos, tornando ele a palavra pela primeira vez sobre Josias em 622, na época em que foi descoberto no templo de Jerusalém um exemplar do livro da lei, identificado como o Deuteronômio. Ele sustenta com toda a sua personalidade a reforma religiosa dessa época. Entretanto, essa mesma reforma foi de pouca duração, continuando o povo a queixar-se de Deus e do templo do Senhor, e já não praticando a justiça de acordo com a lei. A tarefa do profeta era austera, temperamento tímido e hesitante, coração ardente e sensível. Jeremias viu-se obrigado a ser, entretanto, profeta das desgraças. Esta sua missão tornou o objeto da ira daqueles cujo abuso e pecados ele não cessava de combater. Foi caluniado, preso, correu o risco de perder a vida. Acusavam-no de derrotismo, porque ele aconselhava os que tinham escapado do primeiro sítio da cidade a não se revoltar contra os caldeus, procurando asilo no Egito, o que trataria consigo terrível repressão da parte dos vencedores. Ele predissera aos derrotados um longo exílio. De 70 anos. O rei descobriu o volume no qual estavam consignados esses oráculos. Prenderam o profeta numa cisterna com um fundo cheio de ouro, onde ele é libertado por um escravo do rei. Jeremias, sempre destemido, apesar de seu caráter tímido, continua a anunciar a queda de Jerusalém, mas anuncia que haveria ainda uma esperança para o porvir. Quando esse desastre sobreveio em 586, o profeta assistiu às deportações, ficando, porém, com alguns pobres agricultores autorizados a permanecerem na Palestina. Alguns deles, tomados de pânico, fogem para o Egito, levando
consigo a força. Jeremias anuncia ainda a invasão do Egito e entrevê e prediz o fim do exílio. Morreu em Tafenés, no Egito, sem dúvida pelo ano de 586. O sentido geral do livro de Jeremias consiste na interpretação provincial da catástrofe nacional que ele anunciou e viveu. Deus implacável, juiz, serve-se da ruína do seu povo para levá-lo de acordo com um plano pré-estabelecido ao perdão e à renovação da aliança, fruto da misericórdia e da graça. A pessoa de Jeremias, sem dúvida justo sofredor, reverte-se de excepcional importância, tornou-se ele uma figura de Jesus Cristo, o homem das dores, habitado ao sofrimento por causa dos pecados do seu povo. São as queixas diante das injustiças de que ele foi vítima que servem ainda hoje nos ofícios religiosos da Semana Santa para exprimir a dor e aos sofrimentos internos do indivíduo salvador. Eis aqui algumas passagens de relevante importância. A vocação do profeta, capítulo 1, oráculos contra juízes infiéis, 2-7, contra a idolatria, capítulo 10, sofrimentos e queixas do profeta, 15, 18 e 20, ações simbólicas, capítulo 19-24, promessa da restauração, 30-33, episódio da vida do profeta, 16-44. Lamentações. Compõe-se esse escrito de 5 poemas ou lamentações fúnebres. Os 4 primeiros são exarados, com alguns salmos e o elogio da mulher forte, provérbio 32, em forma de acróstico, começando cada estrofe por uma letra do alfabeto. O quinto é uma oração. Foram compostos durante os anos que se seguiram à destruição de Jerusalém em 586. Não podemos afirmar com absoluta certeza se foi Jeremias o seu autor, todavia não é impossível que tenha sido. Este livro era tido todos os anos da comunidade judaica no dia do aniversário da destruição do templo e era destinado a levar os seus ouvintes a reconhecer as próprias faltas e a exercitá-los a uma nova configuração na misericórdia de Deus, que apesar de todos os castigos infligidos ao seu povo, permanecia sempre fiel às promessas de aliança eterna. Baruque. Os historiadores contemporâneos estão de acordo em não reconhecer em Baruque o mesmo personagem que o secretário Jeremias, embora ele seja homônimo. Deve ter sido um profeta posterior à restauração. A primeira parte deve ter sido composta em hebraico, mas só possuímos hoje o texto da tradução grega. Consiste numa magnífica exortação à penitência. A segunda parte, provavelmente escrita em grego, abrange além do majestoso poema da sabedoria como o único meio de chegar-se a Deus, um veemente apelo à coragem, à resignação e à esperança. Uma carta de Jeremias aos cativos foi acrescentada em época desconhecida ao livro de Baruque. Parece ter sido uma paráfrase do capítulo 10 de Jeremias contra a idolatria. Paramos em Ezequiel, página 38. Tem uma menina que eu acho que já está com fome, né?